Olá amigos, é novamente um prazer estar aqui convosco e hoje vou publicar mais um vídeo cujo título é 12ª Carta, Os Iluminados da Baviera. Adam Weishaupt foi educado num colégio de jesuítas. Obteve o título de professor dos códigos. Com o tempo, os conceitos do catolicismo não lhe agradaram, levando-o a tornar-se aluno do filósofo judeu Mendelssohn, que o converteu ao gnosticismo. Em 1770, Weishaupt fundou em Ingolstadt a Ordem Secreta dos Iluminados da Baviera. Não confundam os Iluminados da Baviera de Weishaupt com o grupo Illuminati. Os verdadeiros Illuminati tinham-se infiltrado na confraria da Serpente na Mesopotâmia, conforme foi mencionado em vídeos anteriores. Eles nunca aparecem em público. Adam Weishaupt usou o nome de Iluminados para a sua ordem secreta porque os seus objetivos eram semelhantes aos dos Illuminati. O iniciado dos Iluminados da Baviera, assim que provasse a sua capacidade de guardar um segredo, era admitido num círculo mais restrito e ligado a segredos mais profundos. Aqueles que se encontravam nos círculos menores conheciam os verdadeiros objetivos dos Iluminados da Baviera. Era dito aos membros dos graus inferiores que não existiam graus superiores. Ocultavam assim a identidade do grão-mestre. Os Iluminados da Baviera eram divididos em 13 graus, simbolizados pelos 13 graus da pirâmide dos Iluminados, apresentada na nota de $1. O seu sistema de espionagem, que testava as fraquezas dos membros que alcançavam o título de patriarca, foi copiado dos jesuítas. Esta política da ordem permitia-lhes colocar os patriarcas nas posições onde o seu talento era explorado ao máximo. Para que os patriarcas não se desviassem da ordem, lançar o descrédito era uma das táticas. Weishaupt sabia como atrair à sua ordem as melhores e mais esclarecidas mentes. Escolhia-as nas altas finanças, na indústria, na educação e na literatura. A corrupção pelo dinheiro e pelo sexo era a forma utilizada para controlar as pessoas de posição elevada. Sabia chantagear as pessoas que o procuravam, dando-lhes postos de direção para estar seguro do seu controle. Os Iluminados da Baviera aconselhavam pessoas do governo. Isto era feito pelos adeptos dos graus superiores, claro que secretamente. Esses especialistas sabiam como dar conselhos aos políticos em exercício para uma política que correspondesse aos seus objetivos. Era feito com tanta subtileza que quem era aconselhado acreditava ser o autor da ideia que colocava em prática. A existência dos Iluminados da Baviera era justificada com o pretexto de eliminar o que a sociedade tinha de mau e levariam o ser humano ao seu estado natural e feliz. Significava que a monarquia e a Igreja também iriam ser sujeitas aos seus objetivos, e isto contribuiu para ganharem perigosos adversários. Manter o segredo era a diretriz mais importante da ordem. Um documento conhecido pelo nome de Novo Testamento de Satã, severamente guardado pelos Iluminados da Baviera, mostra verdadeiramente a ideologia de Weishaupt. Esse documento tornou-se acessível ao público em 1875, quando um mensageiro dos Iluminados da Baviera, durante uma cavalgada entre Frankfurt e Paris, foi atingido por um raio. Este incidente permitiu que se tomasse conhecimento de algumas informações relativas a uma conspiração mundial. Eis o conteúdo desse documento. O primeiro segredo para dirigir seres humanos é ser senhor da opinião pública,
é semear a discórdia, a dúvida e criar pontos de vista opostos. O tempo necessário para que os seres humanos, perdidos nessa confusão, não se entendam mais e se convençam de que é preferível não ter opinião pessoal quando se trata de assuntos de Estado. É preciso atiçar as paixões do povo e criar uma literatura insípida, obscena e repugnante. O dever da imprensa é demonstrar a incapacidade dos não iluminados em todos os domínios da vida religiosa e governamental. O segundo segredo consiste em exacerbar as fraquezas humanas, todos os maus hábitos, as paixões e os defeitos, até ao ponto que reine total incompreensão entre os seres humanos. É preciso combater principalmente as personalidades fortes, que são o maior perigo, se demonstrarem um espírito criativo. Elas produzem um impacto mais forte do que milhões de pessoas deixadas na ignorância. Invejas, ódios, disputas e guerras, privações, fome e propagação de epidemias devem esgotar os povos a tal ponto que os seres humanos não possam ver outra solução senão submeter-se plenamente à dominação dos iluminados. Um Estado esgotado por lutas internas ou que caia no poder de inimigos e estrangeiros depois de uma guerra civil, em todos os casos está fadado ao aniquilamento e acabará por ficar no poder destes. É preciso habituar os povos a tomar a aparência do dinheiro como verdade, a satisfazer-se com o superficial, a desejar somente tomar o seu próprio prazer, esgotando-se na busca sem fim de novidades e, no fim das contas, seguir os iluminados. Estes conseguiram a sua finalidade, remunerando bem as massas pela sua obediência e atenção. Uma vez que a sociedade esteja depravada, os seres humanos perderão toda a fé em Deus. Objetivando o seu trabalho pela palavra e por espírito e dando prova de adaptação, eles dirigiam o povo segundo a sua vontade. É preciso desabituar os seres humanos a pensar por si próprios. Dar-se-á um ensinamento baseado somente no que é concreto e ocuparemos a sua mente em disputas oratórias que não passam de simulações. Os oradores entre os iluminados evitarão as ideias liberais dos partidos até ao momento que os seres humanos se sentirão tão cansados que se aborrecerão de todos os oradores, seja qual for o seu partido. Por outro lado, é preciso repetir insensatamente aos cidadãos a doutrina de Estado dos iluminados, para que eles permaneçam na sua profunda inconsciência. A massa, estando cega, insensível e incapaz de julgar por si mesma, não terá o direito de opinar nos negócios de Estado, mas deverá ser regida com mão forte, com justiça, mas também com impiedade, severidade para dominar o mundo. É preciso empregar vias indiretas, procurar desmantelar os pilares sobre os quais repousa toda a verdadeira liberdade. A jurisprudência das eleições, da imprensa, da liberdade da pessoa e principalmente da educação e da formação do povo, e manter o mais espírito segredo sobre todo o empreendimento, minando intencionalmente as pedras angulares do poder, do Estado. Os iluminados farão dos governos seus burros de carga, até que de cansaço eles renunciem todo o seu poder. É preciso exacerbar na Europa as diferenças entre as pessoas e povos, atiçar o ódio racial e o desprezo pela fé, a fim de que se abra um fosso intransponível, para que nenhum Estado cristão encontre sustento. Todos os outros Estados deverão negar-se a ligar-se com ele,
contra os iluminados, por medo que essa tomada de posição os prejudique. É preciso semear a discórdia, as perturbações e as inimizades por toda a parte da terra, para que os povos aprendam a conhecer o medo e que não sejam mais capazes de opor a menor resistência. Toda a instituição nacional deverá preencher uma tarefa importante na vida do país, para que a máquina de Estado fique paralisada quando uma instituição se retire. É preciso escolher os futuros chefes de Estado entre aqueles que são servis ou submissos incondicionalmente aos iluminados. Também entre aqueles cujo passado tenha manchas escondidas. Eles serão os executadores fiéis das instruções dadas pelos iluminados. Assim será possível a estes últimos contornar as leis e modificar as instituições. Os iluminados terão em mãos todas as forças armadas se o direito de ordenar o estado de guerra for conferido ao presidente. Pelo contrário, os dirigentes não iniciados deverão afastarem-se dos negócios de Estado. Será suficiente fazê-los assumir o cerimonial e etiqueta em uso em cada país. A venalidade dos altos funcionários de Estado deverá impulsionar os governantes a aceitarem os empréstimos externos, que os endividarão e os tornarão escravos dos iluminados. As dívidas de Estado aumentarão sensivelmente, suscitando crises económicas e retirando repentinamente da circulação todo o dinheiro disponível. Isso provocará o desmoronamento da economia, fim de que os industriais e os soldados, todos os outros, nada deverão possuir. Autodeterminarem-se. O sufrágio universal deverá permitir que somente prevaleça a maioria. Habituar as pessoas à ideia de autodeterminarem-se contribuirá para destruir o sentido da família e dos valores educativos. Uma educação baseada sobre uma doutrina enganadora e sobre ensinamentos errôneos embrutecerá os jovens, pervertendo-os e tornando-os depravados, ligando-se às lojas franco-maçónicas já existentes e criando aqui e acolá lojas. Os iluminados atingirão a finalidade desejada. Ninguém conhece a sua existência nem as suas finalidades, e muito menos esses embrutecidos que são os não iluminados, que são levados a tomar parte das lojas franco-maçónicas abertas, onde nada se faz senão jogar-lhes poeira para os olhos. Todos esses meios levarão os povos a pedir aos iluminados para tomarem as rédeas do mundo. O novo governo mundial deve aparecer como protetor e benfeitor por todos aqueles que submetem livremente a ele. Se um Estado rebelar-se, é preciso instigar os seus vizinhos a guerrear contra ele. Se eles desejarem aliar-se, é preciso desencadear uma guerra mundial. O conteúdo do Novo Testamento de Satã é quase o mesmo do protocolo dos sábios de Sião, com uma única diferença: os judeus foram trocados pelos iluminados da Baviera. Os conspiradores reconheceram a força e influência das lojas franco-maçónicas já existentes e começaram a infiltrar-se nelas, segundo um plano preciso para obterem o seu controle. As lojas infiltradas foram chamadas de Loja do Grande Oriente. O Marquês de Mirabeau endividou-se imenso, levando uma vida dispendiosa. Foi contatado por Weishaupt por ordem dos emprestadores judeus. Moses Mendelssohn fez Mirabeau conhecer a esposa do judeu Hertz. Ela estava mais frequente em companhia do Marquês do que do seu marido.
Com isso, o Marquês foi chantageado e acumulou dívidas, encontrando-se sob o controle absoluto dos Iluminados da Baviera. Foi obrigado a familiarizar-se com o Iluminismo. Recebeu a missão de persuadir o Duque de Orléans, que era grão-mestre dos franco-maçons na França, a transformar as lojas azuis em lojas do Grande Oriente. Mirabeau organizou um encontro entre o Duque de Orléans, Talleyrand e Weishaupt, que iniciou os dois na franco-maçonaria do Grande Oriente. No dia 1º de maio de 1776 foi assinada a Declaração de Independência Americana. Adam Weishaupt levou ao fim o seu plano bem pensado e introduziu oficialmente a Ordem dos Iluminados da Baviera. O acordo do Congresso em Wilhelmsbad tornou possível a admissão dos judeus nas lojas franco-maçónicas, pois nessa época eles tinham poucos direitos. Controlando os Iluminados da Baviera, os Rothschild exerciam agora uma influência direta sobre outras lojas secretas importantes. Alguns segredos subversivos começavam a manifestar-se. Apesar de tudo, teve como consequência, em 2 de outubro de 1785, o eleitor da Baviera ordenou a invasão da casa do Sr. Zwack, principal assistente de Weishaupt. Pilharam muitos documentos que descreviam o plano dos Iluminados da Baviera, a nova ordem mundial, Novus Ordo Seclorum. O eleitor da Baviera, ou o Duque da Baviera, Maximiliano I, decidiu publicar esses papéis com o nome de Escritos Originais da Ordem e da Seita dos Iluminados. Para advertir os monarcas europeus, esses escritos foram divulgados em larga escala. O título de professor foi retirado a Weishaupt, que desapareceu. Então surge o rumor que a ordem tinha desaparecido, e isso permitiu que continuassem a trabalhar em segredo para ressurgir mais tarde com outro nome. No espaço de um ano apareceu a Unidade Alemã, que expandiu a propaganda dos Iluminados. Foi aí que nasceu o grito de guerra: liberdade, igualdade e fraternidade. Até ao próximo vídeo. Não esqueça, deixe um gosto. Se este foi do seu agrado, partilhe com os seus amigos e subscreva o canal. Um forte abraço e não se esqueça que a sua